Organização é sempre um movimento e não uma ordem. Existem duas formas de semana de 4 dias, e elas são bem diferentes, porque elas têm consequências nas cadeias de incentivo muito diferentes. A primeira se mantém a mesma carga horária de 5 dias, mas se altera a quantidade de dias para 4 dias, com 2 horas a mais em cada dia, e se elimina um dia, comumente a sexta-feira, mas algumas empresas já tiveram experiências diferentes. A Semco, por exemplo, que é uma grande pioneira nessa política, de forma opcional, faz as quartas-feiras, né, que eles dizem que são as quartas para você realizar os sonhos que você realizaria depois da aposentadoria. Então tem toda uma jogada aí. Porque ele pode levar a gente a uma percepção de que basta retirar um dia, a gente pode continuar medindo tudo como a gente mede, fazendo a gestão como a gente faz, que vai dar tudo certo. E a tendência não é essa. Cria um incentivo bem esquisito para contabilizar horas certinho, saber se a pessoa está trabalhando as 2 horas a mais ou não, que eu acho ruim. Tem a segunda modalidade, que é uma modalidade onde a gente efetivamente diminui 8 horas da carga horária e presume que a pessoa vai trabalhar 4 dias na semana, e não fica contabilizando horas. A gente vai contabilizar muito mais os resultados. Vamos falar mais disso aqui no nosso passo a passo. Então, no Japão, na Microsoft, que foi uma pesquisa de maior escala dentro de uma grande empresa corp, a produtividade aumentou em 40% com a semana de 4 dias. A gente tem, claro, o benefício de recrutar e reter os melhores talentos, com fim de semana prolongado e manter funcionários engajados e felizes. A gente tem a promoção da igualdade de gênero, uma vez que a semana, o trabalho de 4 dias permite que as pessoas conciliem melhor trabalhos domésticos que, infelizmente, tradicionalmente, estão ligados a papéis de gênero. Então, uma redução de custos operacionais, né, uma vez que uma semana mais curta te resulta numa economia, se você usa escritório híbrido ou totalmente, uma economia ligada ao escritório, mas também ligada a deslocamento, e, no mínimo, ligada a sistemas rodando, etc. Tem uma redução de taxas de desemprego para a economia como um todo, porque você tem uma distribuição mais equilibrada do trabalho e dos cargos possíveis, as oportunidades, e tem a criação de um equilíbrio maior entre o trabalho e a vida pessoal. Nos contras, a gente tem uma carga de trabalho que fica condensada, ou porque as pessoas estão trabalhando 10 horas por dia, ou porque elas estão trabalhando 8 horas a menos do que elas estão acostumadas, então elas precisam passar por uma readaptação. Se você tem um serviço que exige uma cobertura contínua, é claro que isso cria um problema. É importante começar desde aqui dizendo a semana de 4 dias, porque não basta você querer fazer uma semana de 4 dias e tornar ela mais produtiva, que vai significar que efetivamente a entrega do trabalho vai ser mais produtiva. Pode ser que, se você tem um trabalho manual, se tem um trabalho de atendimento, se tem um trabalho de cobertura, e esse trabalho vai ficar efetivamente 20% menos, vai performar 20% abaixo, porque você está trabalhando 20% menos, então não adianta nada fazer semana de 4 dias. Mas, para grande parte dos cargos onde a gente trabalha hoje, 5 dias por semana, isso é bastante funcional. A gente tem uma impressão de que a gente trabalha 8 horas por dia porque a gente está ocupado 8 horas por dia. Mas todas as vezes que a gente, quanto tempo consultoria, trabalhou em projetos de transformação cultural, com companhias médias, com companhias grandes, buscando medir e metrificar performance e foco ao longo dos dias, até com pesquisas anônimas para não enviesar quem está ou não está tendo performance, não virar uma ferramenta de vigilância, a gente sempre viu que mesmo os top performers têm 4 ou 5 horas de trabalho de foco por dia, não tem 8 horas nunca. Passo 1, pesquisa e aprendizagem, né? Você não vai embarcar nessa sem ter pensado sobre, sem ter pesquisado sobre, sem ter entendido um pouco mais. A gente sabe que isso é uma adoção complexa, é uma adoção que envolve a complementaridade humana, de reações que as pessoas vão ter, de como as pessoas vão ser capazes de lidar e se adaptar, e sempre que isso envolve um perfil de transformação comportamental, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade importante, não só na teoria, mas também na execução. Quando a gente fala de um estilo de gestão, comando e controle, que é baseado em microgerenciamento, em contar horas, em contar atividades, e não em contar performance, resultados entregues, dificilmente você vai conseguir implementar a semana de 4 dias e perceber benefícios. Se a gente está ali cobrando cada microtarefa, para que ela vai fazer mais do que aquilo? Por que ela vai deixar de fazer uma tarefa para fazer outra que vai gerar mais resultado? Né? Se ela não tem nenhum incentivo para entregar mais resultado. Então, claro que alguns métodos de gestão já estão mais direcionados com metas e métricas, mas muito poucos praticam uma gestão baseada em autonomia, baseada em combinar os resultados, mas dar autonomia de escolher o caminho e colaborando com o time definir o caminho. E isso é uma parte fundamental da mudança de gestão envolvida na implementação de uma semana de 4 dias. Finalmente chegamos aqui ao passo 3, né, onde a gente vai planejar objetivos de negócio conectados com essa implementação.
Então, digamos que eu estou fazendo essa implementação porque eu quero aumentar, diminuir casos de burnout, melhorar a segurança psicológica do meu time. Ou não, eu quero, na verdade, trazer um atributo para minha marca empregadora que vai atrair melhores talentos. Ou eu quero reter talentos diminuindo o turnover de um perfil específico dentro do meu negócio. Ou eu quero fazer isso buscando simplesmente aumentar a produtividade a partir de uma nova lógica de gestão. Isso precisa estar explícito. E aí o nosso passo 4 vai ser o nosso projeto piloto, onde a gente deve fazer um teste em pequena escala. Com essa participação voluntária, a gente deve medir os resultados e ir crescendo em ondas, aos poucos. Eu não recomendo fazer uma implementação para toda a organização de uma vez só. Acho que pode ter resultados adversos e a adaptação pode ser mais lenta do que você espera. E aí você precisa comunicar para dentro e para fora, né? Um endomarketing para evitar transtornos, no sentido de comunicar como é que vai ser o teste, quem é que está apto a participar do teste, quanto tempo ele vai durar, quais vão ser as métricas, o que você espera, quais vão ser os rituais envolvidos nesse teste. Isso deve ser muito bem comunicado internamente para os colaboradores. Na parte de marca empregadora, você pode posicionar isso como um atributo da sua marca empregadora. Você deve sim comunicar para os clientes, porque os clientes vão ter que lidar com uma equipe. E aí você vai ter que entender, todo mundo tira o mesmo dia off e aí os clientes não vão ter cobertura nesse dia? Ou não, para o meu negócio é melhor que algumas pessoas tirem a segunda, outras a terça, outras a quarta, outras a quinta, outras a sexta. Ou vamos dividir entre segunda e quarta, porque tem dias que todo mundo tem que estar. Isso vai depender, vai variar de negócio para negócio, vai variar de equipe para equipe, conforme as suas necessidades. E aí, para a gente finalizar, eu queria lembrar que o que muda uma organização é sempre um movimento e não uma ordem. Isso deve ser criado junto com os colaboradores e que simplesmente ordenar de cima para baixo porque você achou uma boa ideia não funciona, não gera os resultados esperados e que a gente precisa sempre cultivar um movimento de transformação, que é só assim que a gente transforma de forma duradoura, permanente, as organizações.